Bem, Sebenello e Richter. O primeiro dia da feira foi ontem. A Construsul e a Expo Máquinas, ambas as feiras vão até sábado, começando sempre às 2 da tarde, indo até 9 da noite. Isso. Ontem tivemos uma grande visitação já no primeiro dia. Olha, passou dos 11 mil, deu 11.150, 11.140 participantes. Uhum. E surpreendendo, porque eram 9 horas da noite e não queriam sair. E a feira vai até as 9, então lotados os corredores. Pois é, mas o Cláudio me disse, o teu irmão Paulo, me disse o seguinte: há uns dias a gente conversou, ele disse: Diego, originalmente a feira ia até às 10, né? 10 da noite. Isso. O problema é que, veja só como são as coisas, os restaurantes fecham muito cedo em Porto Alegre, né? Então muita gente, até o cara sair da feira, o cara não pegava lugar aberto. Porque nós temos aqui, nós temos muitas indústrias, né, que vêm seus diretores para cá e querem receber os seus compradores da indústria, e eles vêm para cá e a feira termina às 10 horas da noite, vamos sair para jantar. O que tem aberto em Porto Alegre? Não tem. Porque assim, não é o processo só de termina às 10, eu já estou jantando às 10. Não, ele sai às 10, até que saia daqui de dentro, é 11 horas da noite. Uhum. Então a coisa demora um pouco. Então nós optamos, né, em acordo com os nossos expositores, em reduzir o horário para as 9 horas. E foi uma excelente resposta. Eu acho que está ótimo esse horário das 9 da noite. Inclusive, sendo uma feira de trabalho, o expositor... Ele se dedica muito ao visitante. Eu vou te dar uma ideia, Diego. Nós recebemos aqui compradores de Brasília, de Goiânia, de Salvador, e eu perguntei para um deles: mas vem cá, São Paulo tem a FEICOM, que é uma grande feira, talvez a maior expressão da América Latina, e ele me disse o seguinte: em São Paulo me atendem de pé, o gaúcho convida para sentar. Então vem comprar aqui em Porto Alegre. Entende? Nós temos diversas quantidade de visitantes e compradores de outros estados da União, Uruguai, Argentina. Tinha gente falando inglês ali fora. Eu não sei de onde era. Hoje agendaram comigo uma visita aqui mais tarde de gente do exterior. Do exterior. Inclusive expositores com interesse de trazer equipamento da China. E apesar de todos os gargalos que temos em Porto Alegre, né, ainda é muito mais confortável vir a Porto Alegre fazer negócio do que ir a São Paulo para fazer negócio, né? Nós, querendo ou não, nós estamos no centro do Mercosul. Exatamente. Eu acho que a gente pode ainda aprimorar nossas relações justamente com esse mercado, criar uma infraestrutura melhor para receber as pessoas. Isso é uma meta. Talvez com a chegada da Copa aí muito vai melhorar, viu? Olha, Diego, muito vai melhorar. Eu tenho visto o teu trabalho. Quero te parabenizar e te fazer um pedido. Continua. Obrigado. Porque Porto Alegre não tem o centro de convenções. Tem que ter, né? Esse centro aqui da FIEGS é excelente. É pequeno. Claro. Então, tu vê, para um evento como esse aqui, nós temos aproximadamente 20 mil. Não chega tanto. 25. Não, 28 é total, Paulo. 15 mil metros que nós construímos em Lonado, porque o espaço todo disponível pela FIEGS aqui é em torno de 13 mil metros. 13 mil. Bom, nós teríamos que ter, na minha opinião aí, que vocês são os expertos, trabalham com isso, mas pelos centros de evento que eu conheço em São Paulo, vamos pegar o exemplo de São Paulo, tá? Nós teríamos que ter um centro de eventos, eu acho que Porto Alegre comporta no mínimo de 100 mil metros. Eu acredito quadrados. Que sim. E acho que comporta. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. 100 mil metros quadrados. Só que 100 mil metros, Diego, pode ser modulado. Claro. E se eu tiver um evento para 2 mil pessoas, eu uso um módulo. Perfeito. E outra coisa, eu posso usar 2, 3 módulos simultaneamente. Claro. Agora, é aquela história do ovo e da galinha. Porto Alegre não tem eventos maiores porque não tem centro de convenções, e não tem centro de convenções porque não tem eventos maiores. Mas aí eu acho que tem que ter uma parceria muito forte entre o setor privado e o setor público.
O setor público tem que facilitar. Nesse aspecto, o governador tem que ter vontade semana política. Passada uma ideia. Tem que ter vontade política. Isso passa por prefeitura, governo do estado. Nós já tivemos algumas reuniões com prefeitura, com o governo do estado, né? E o governo nos perguntou: vocês usariam? Nós dissemos que não, usaríamos. Claro. E seríamos capazes até de fazer um contrato, se fosse uma área adequada às nossas necessidades, de 5, 10 anos. Não teria problema nenhum. Claro. Mas aí é 4 anos, né? Então aí muda o governo, daqui a pouco muda as coisas. Mas isso é uma questão de Estado, né? Teria que ser uma questão de Estado. Teria que ser, né? Teria que ser Daí o maior exemplo que a gente tem aí, imaginem vocês se nós não tivéssemos o Parque de Exposições Assis Brasil. Imagina. Agora, ele pode ser multifacetário. Tá? Então tem uma feira vinculada a pecuária, mas é aquele mês e os outros meses, claro. As outras pode. Agora, isso aí, Diego, a sociedade tem que reclamar. E tu, mais do que ninguém, sabe muito bem, já conversamos sobre isso, da importância da mídia, dos meios de comunicação, inclusive tu, que é formador de opinião, de levar isso às instâncias superiores, para que o poder decisório diga: está deliberado, vamos fazer. Não, e até porque, por exemplo, vamos pegar o caso de vocês aqui concreto, tá? Construsul, ano que vem, já vai para Novo Hamburgo, né? Já vai para Novo Hamburgo. Sim, porque tem uma área maior lá. Só por questão de espaço. Só por questão de espaço. E assim, né, Diego, tem aquela história do gaúcho, que o gaúcho é muito rançoso para algumas coisas, né? E nós viemos a provar que não, tem mercado sim. Tem mercado. Se tu fizer com competência, com responsabilidade. Nós temos um lema na empresa, né? Que esse lema ele foi estabelecido há muitos anos atrás, né? Que nós temos 2 clientes e nós temos que trabalhar com competência e excelência para esses 2 clientes. Claro. Qual é o primeiro cliente? O nosso primeiro cliente é o expositor. Então ele tem que ser tratado com qualidade e com excelência. E o nosso segundo cliente são os visitantes. Claro. Né? Então são 2 clientes que nós temos que tratar eles com muito carinho, né? E a Fiergs é uma parceiraça, nos acolheu aqui, né? Muito bem, né? A gente sai um pouco triste da Fiergs, mas infelizmente, tu sabe, né, Diego? O mercado é o mercado. Não, o mercado o mercado é o que regula, né? O mercado é o que regula. Tu não podes ficar aqui se tu tens a oportunidade de ampliar a feira num espaço que vai te dar conforto e qualidade. Vai te dar infraestrutura. Exatamente. Isso aí, conforto e qualidade. E uma outra coisa importante, que sendo uma feira profissional, a indústria expõe para quem? Para o consumidor. Claro. Quem é o consumidor? O primeiro, que é o intermediário, é o lojista. O incorporador, o consultor, e o cidadão individual. Então a feira, nesses termos, se ela gerar mais vendas, ela vai gerar mais produção industrial. Por quê? Porque a indústria vai ter que suprir essa demanda. Sem dúvida. Agora, inevitavelmente, quem comanda é o mercado. E isso independe, inclusive, da minha vontade, da tua vontade, da vontade do Paulo. Claro. Quer dizer, quem comanda é o mercado. Sem dúvida. Agora, quais são os meus interesses? Os meus interesses é comprar um bom produto por um bom preço. E neste ponto, o que a feira faz? Isso para o nosso público bem entender o que é uma feira. Em vez do vendedor sair na rua e bater em diversas portas, a feira concentra os objetos a serem vendidos. É um baita negócio para ele. Recebendo o comprador. É um baita que vai negócio. num local só. Nós estávamos conversando agora, há um mês atrás, antes da feira, né? Sempre tem aquela coisa de expectativa de negócio, expectativa de crescimento, tudo aquilo, né? Aí nós chegamos em pesquisa que nós fizemos junto aos nossos expositores, né? Que o crescimento da feira do ano passado para esse, em termos de negócio, vai ser em torno de 8 e pouco por cento, 8,30 e poucos por cento. Aí nós comentamos, né? Pô, mas se a economia está com esse problema todo, mas por que vai acontecer isso? É porque existe uma concentração de negócios na feira. E é uma grande concentração de negócios. E isso acaba se refletindo nesses números. Excelente. Agora uma coisa, o Paulo falou de concentração de negócio. Vamos ter uma ideia para o nosso público bem entender a função de uma feira. Sevenelo, só um segundo. Estão me chamando aqui.
Está começando a sessão do mensalão, julgamento do mensalão lá no STF. Opa. Fiquem comigo aqui. Vamos de imediato a Brasília com o áudio da TV Justiça. Neste momento fala o presidente da Corte, o ministro Aires Brito. Vamos ouvir. Senhor Procurador-Geral da República, tão logo eu ingressei nesse processo... Diego Leandro falando aqui do estúdio, só corrigindo nesse momento, o Márcio Tomás Bastos faz uma sustentação oral antes de iniciar a leitura do relatório pelo ministro Joaquim Barbosa. Perfeito, perfeito. Como eu estou sem o monitor aqui, a nossa produção me falou que o ministro Aires Brito tinha aberto. Ele abriu a sessão e, na verdade, passou a palavra ao ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, né, Leandro? Exatamente. Ele abriu a sessão, fez a leitura do nome de todos os 38 réus, abriu esse que é o julgamento considerado o maior julgamento da democracia brasileira e da história do STF, e agora ele passa essa manifestação para o agora advogado e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Vamos ouvir então um trechinho, o que está dizendo o Tomás Bastos. Ao qual também foi negado seguimento. Dizendo então o eminente relator, a quem eu rendo as minhas melhores homenagens, dizendo Sua Excelência que a matéria já tinha sido debatida pelo plenário e decidida pelo plenário. Sucede que a matéria não foi, sob o enfoque constitucional, decidida pelo plenário. Ela foi decidida à luz da legislação infraconstitucional. Todas as vezes que se arguiu durante a ação penal 470 e a investigação que a precedeu, essa questão do desmembramento, ela foi feita ou à luz de critérios de conexão, de continência, de utilidade, de rapidez do processo. E nunca, em nenhum momento, ela foi enfrentada por essa alta corte. Na verdade, o Tomás Bastos está tentando desmembrar o processo. Ele quer agora, neste momento, 7 anos depois, que alguns réus sejam julgados pela justiça comum e não mais por foro privilegiado. Isso, sem dúvida, levaria, em muitos casos, o processo à prescrição. Ele, como um grande criminalista, está tentando isso. Né? Essa é uma defesa, é uma argumentação antiga dos defensores dos réus para separar o grupo dos réus para aqueles que têm foro privilegiado, que eram parlamentares então, que são 3 deles, e os demais serem julgados pela justiça comum. Mas esse pedido foi reiteradamente negado pelo STF para acreditar que uma ação como essa deve ser julgada com todos os réus no mesmo grupo. Né? Manifestações como essas podem ocorrer ao longo desse primeiro dia, por isso que aquele planejamento de imediatamente a leitura do relatório pelo ministro Joaquim Barbosa, depois o início da acusação com o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pode não sair exatamente assim. Há uma imensa possibilidade de apartes, de pedidos de palavra, é por isso que pode se estender muito mais e já se coloca até o prazo lá nas eleições de outubro para alguma conclusão do julgamento dessa ação. Tá certo. A gente volta a qualquer momento com mais informações do julgamento, do início do julgamento mensalão. Obrigado, Leandro. Feito. Bom, antes do intervalo, Luiz Inácio Sebenello, tu estavas dizendo... Eu queria referir, Diego, que as feiras hoje são atividade econômica altamente desenvolvida na Europa. Eu sei, inclusive, tu já falaste lá da feira de Düsseldorf, me parece. Hannover. Não? Foi uns bons anos para lá. Hannover e Düsseldorf. Eles têm disputa, inclusive, verdade. Né, de quem faz mais feira. É verdade. A Alemanha chega a inaugurar quase 1000 feiras por ano. Esse dado é da internet, não é meu. Né? A Espanha, a França, os Estados Unidos. E eu estive há 2 anos na Expo 2010 em Xangai. Que é impressionante. É diferente, não é para fazer negócio, é para os países venderem as suas oportunidades. Isso. Não deixa de ser, né? Mas de forma indireta, né? Fazer negócio. Mas o negócio, assim, os chineses, o que eles metem a mão hoje, eles fazem coisas grandiosas, maravilhosas. É verdade. Você tinha linha de ônibus dentro da feira, mas não era qualquer ônibus, né? Sim. A feira era gigantesca. E se fala em 500 mil, 600 mil metros quadrados diários, né? Sem dúvida. Então é o seguinte, como atividade econômica, né, é muito importante que a nossa sociedade, nosso público ouvinte entenda que a feira, ela acelera a economia, ela gera empregos, ela aumenta consumo, ela gera produto, gera tecnologia, gera inovação, e isso
nós temos que copiar o que de bom tem nos países desenvolvidos. Sem dúvida. E eu acho que tu pode falar melhor do que eu. Não. Vocês são do meio, eu vou como... Não, mas tu como homem de mídia, informador de opinião, tu conhece, eu sei que tu conhece. Não, eu fiquei muito impressionado quando eu fui a primeira vez, acho que faz uns 12 anos que eu fui a Hannover a primeira vez, depois eu fui na Feira Industrial, né? Sim. Depois eu fui sucessivos anos. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi em Hannover. Os alemães realmente são craques. E Turim e Milão. Tem tudo isso, né? E a Paris tem uma das maiores feiras da Europa de construção civil. Exatamente. Em Nova York eu fui também num outro centro que eles têm, o centro Jacob Javits. Sim. Tem grandes eventos dentro de Manhattan, um negócio gigantesco, são vários andares. Sim. E eu acho que, eu quero dizer o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, vocês já têm know-how para fazer um negócio que seja o maior do Brasil. Só não sai aqui porque nós não estamos em São Paulo, né? Aí é uma questão de você estar ou não na maior economia do Brasil, né? Mas, Diego, quem sabe daqui a pouco, de repente, né? Não pode dizer dessa água não beberei. É verdade. Quero agradecer muito o Luiz Inácio Sebenello, também Paulo Richter, diretores da Sul Eventos, que promove a 15ª Construsul, Feira Internacional da Construção, aqui na Fiergs, e a 7ª Expo Máquinas, Feira de Máquinas e Equipamentos para Construção. Mais uma vez, obrigado por receber o Grupo Bandeirantes aqui e obrigado pela entrevista. E nós agradecemos a tua presença aqui, amigo de longa data, né, Diego? E... ouvintes assíduos que somos dos teus programas. Que coisa boa, muito obrigado. E só lembrando, né, Diego, que estaremos aqui até sábado, das 2 às 21 horas, recebendo o público, os compradores, os arquitetos, os engenheiros, os lojistas, né? Estaremos aqui recebendo, né, com muito prazer, né, e com muita satisfação. Entrada franca. Chega, faz o cadastro, pode fazer até pela internet, né? Exatamente. Pode. Eu tô vendo aqui, eu tô com a página de vocês aberta aqui, ó, da Construsul, é www.feiraconstrusul.com.br. Mas se botar só Construsul, chega. Já chega também. O credenciamento pela internet é 5 minutos e para imprimir o crachá aqui é mais 2 minutos. Na hora. Legal. Na hora. Um abraço, sucesso a vocês. Muito obrigado e um abraço aos ouvintes. Valeu. 2 horas 43 minutos, 26 graus aqui. Acredite se quiser, hein? Temperatura de verão em pleno agosto, inverno aqui no Rio Grande do Sul.